Vou falar aqui bem sincero, Dudu e Baralhas fizeram falta hoje. Talvez se a gente tivesse um time mais completo, um time com mais força, a gente conseguiria sair daqui hoje com um resultado positivo. Aqueles que entraram não chegaram a resolver muita coisa, mas Flávio, não tivemos tantas chances assim, mas se a gente tivesse essas facilidades da gente chegar um pouco mais, como o Baralhas e com o Dudu, com essa possibilidade, a gente poderia sair hoje com resultado positivo. O meio de campo do Vitória, PH e Ítalo, ficou muito preocupado em marcar, né? Muito preocupado em marcar o time do Botafogo e pouca criação. A verdade é que chance clara de gol a gente teve no primeiro tempo, né, com o Renzo. E basicamente isso, né? O segundo tempo foi um jogo muito protocolar, né? O Botafogo não chegou, o Vitória tentou na vontade, no empurro da torcida, mas também pouca finalização ao gol do Léo Link, né? Na verdade acho que nenhuma ao gol, né, pelo menos, não teve nenhuma chance clara assim o Vitória no segundo tempo. Valeu pelo empate, 2 jogos sem tomar gol já, né? Diante do atual cenário, né? E agora é torcer pro Santos não vencer o jogo contra o Flamengo, não pontuar, acreditar em Deus, né, contra o Palmeiras, mas ir pontuando no que dá pra pontuar. Eu acho que o time tá de parabéns hoje pela vontade que mostrou, principalmente no segundo tempo. Tivemos algumas falhas sim, né, no primeiro tempo. O Vitória escapou de tomar pelo menos 2 gols, né, no primeiro tempo. Os 2 lances ali mais perigosos do Botafogo também com o Alexandre Barbosa. Mas eu acho que para o que a gente viu aqui no Barradão hoje, o empate foi justo, né? Foi justo, até colocando assim que o Botafogo, se tivesse para ter um vencedor, vamos ser bem claros aqui, se tivesse para ter um vencedor aqui hoje, pelas chances que criou, era o Botafogo. Era o Botafogo. Então o empate foi justo, no meu modo de ver, né? Não foi um jogo vistoso, não foi um jogo bonito, não foi um jogo de muita, né, emoção, mas um empate que é importante pro Vitória nesse momento, porque, querendo ou não, pegou um time que está lutando para ficar entre os 5 primeiros, né? O Botafogo chegou aqui como favorito para muita gente, né, na imprensa, mas o Vitória conseguiu sair, né, com um pontinho. Agora vale lembrar que o duelo, né, Vitória e Botafogo na Série A 2025 não teve gol, né? 2 0-0, né, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui hoje no Barradão. E agora é descansar um pouquinho para poder enfrentar uma batalha muito grande, talvez a maior aí dos últimos jogos com a Palmeiras, e depois voltar para pegar o Sport. Obrigação ganhar do Sport, não tem outro resultado a não ser a vitória contra o Sport, e aí tentar garantir aqui a Série A 2026 em casa, PH. Rapaz, lá no nosso grupo de... Mandar um abraço inclusive lá pros membros do canal. Ontem eu cheguei no grupo de membros, fiz assim: pessoal, quem assina o 0x0 amanhã? Aí a galera fica assim, é bom, tá, não sei o que, mas acabei acertando o placar mais uma vez, né? Depois da profetizar o gol, eu profetizei também o 0x0. Mas assim, olhando o campeonato como um todo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a partida, mas analisando o campeonato como um todo, se você olhar que o Vitória foi para 2 jogos em casa e fez 4 pontos, e foi o suficiente para momentaneamente deixar a zona de rebaixamento, foi um bom resultado. Vitória pegou um time que hoje, como o Flávio bem falou, está disputando o top 5, top 6 do Campeonato Brasileiro. Então não era fácil vencer aqui. Não era um jogo fácil no dia de hoje. E o Vitória conseguiu fazer algo que durante esse campeonato todo não conseguiu, que foi competir durante os 90 minutos. No final não sofreu pressão, não sofreu aquele abafa que o Vitória sofria geralmente. Isso já passou, isso é passado no Campeonato Vitória. E o Vitória consegue um ponto que lá na frente pode ser um ponto importante, porque é um ponto que é numa rodada que provavelmente o Santos não vai conseguir pontuar, que o Santos vai ter dificuldade diante do Flamengo. Que o Internacional tropeçou em casa diante de um resultado que abriu 2-0 e tomou um empate no final. Aliás, um cenário que o Vitória já enfrentou nesse mesmo Campeonato Brasileiro. Então, se a gente for olhar por todo esse contexto, foi um resultado bom pro Vitória esse empate por 0-0. Mas assim, foi um jogo no primeiro tempo que o Vitória teve a oportunidade, o Botafogo também teve a oportunidade, talvez a mais clara oportunidade das duas equipes aconteceram na primeira etapa. A bola de Renzo que ele cava e a bola
passa por cima da defesa. E no último lance do primeiro tempo, a cabeçada de Alexandre Barbosa, que foi na trave. Mas ainda assim, o Vitória teve algumas situações no primeiro tempo que permitiu até mesmo sonhar com a vitória no dia de hoje. O Botafogo, na segunda etapa, também não criou grandes chances. O Vitória teve volume, teve algumas situações, algumas estocadas, mas também nada muito claro para dizer assim. O Vitória realmente criou para poder chegar, o Botafogo criou para poder chegar. Não teve essa situação clara no segundo tempo. Então o 0x0 acaba ficando de bom tamanho para as duas equipes. Em termos de contexto do campeonato, o que vai determinar se esse resultado foi realmente muito bom para o Vitória ou foi bom, vai ser o resultado diante do Santos. Se o Santos perde o dia de hoje, o Vitória mantém o afastamento da zona de 2 pontos, fica a 2 pontos também do Internacional, que é o próximo alvo dele, e fica ali na situação meieira. Se o Santos ganha ou o Santos empata, essa diferença cai para 1 ponto, só que o Vitória vai para um contexto muito perigoso, que é o jogo contra o Palmeiras, vai para 2 jogos em casa, contra Palmeiras e contra Mirassol também. Então, assim, o que vai acontecer agora no jogo contra o Santos é o que vai determinar se esse resultado foi bom, muito bom ou regular. Por enquanto não dá para fazer essa análise. Agora, um ponto com relação à rodada. O Ceará bateu o Corinthians por 1x0, chegou a 42 pontos, escapou do rebaixamento. E o Sport caiu, né? O Sport caiu? Vitória empatou. Não, mas não caiu não. Se o Vitória pontuasse, o Sport caía, não? Era só se o Vitória vencesse. Então me perdoe. Ainda não, né? Mas tá agora 99,90,99,99,99. Mas assim, e outro detalhe, né? Assim, o Atlético Mineiro chegou aos 43, escapou. Ceará chegou aos 42, escapou. Corinthians já tinha 42, já tinha escapado. Deixa eu pegar a pesquinha. Grêmio 39. Bragantino ganhou essa rodada, escapou. Então hoje nós temos ali Internacional, Vitória, Santos, Juventude. O Fortaleza vai decidir a vida dele mais tarde contra o Grêmio. Se o Grêmio vence, chega a 42, escapa, e o Juventude e o Fortaleza cai. E aí ficamos com Internacional, Santos, Vitória e Juventude brigando por 2 vagas. É um jogo que é importante pro Fortaleza, né? Porque... Importante não, pegar decisivo pro Fortaleza. Porque, inclusive, se ganhar do Grêmio, o Grêmio com 39 e o Vitória com 35, é mais um que entra pra... O Grêmio fica ali, o Grêmio não entra diretamente na briga, mas vai ficar ali na eminência, né? Fica ali no banho-maria. Mas assim, foi uma rodada que esta rodada deixou a situação mais clara no campeonato. Quem de fato vai brigar contra o rebaixamento até o final e quem já tá livre. Quer um dado, Ítalo? Diga. Nenhum mandante ganhou até então na rodada. Nenhum mandante. Esperamos que o Flamengo... Sério? A gente teve ontem Sport 2, Atlético 4, Vasco 1, Juventude 3, Inter 2, Bahia 2, São Paulo 0, Bragantino 1, Corinthians 0, Ceará 1, Cruzeiro 0, Fluminense 0, Vitória 0, Botafogo 0. Ainda falta aí Flamengo e Santos, daqui a pouco às 6h30, Mirassol e Palmeiras, e Fortaleza e Grêmio, 8h30. Tanto o Mirassol e Palmeiras quanto o Fortaleza e Grêmio é 8h30. Campeonato Brasileiro tem dessas, né? Campeonato Brasileiro tem dessas. Mas assim, em termos de resultado, em termos de tabela, em termos de tudo, não foi um resultado ruim. Agora, olhando agora as análises individuais e coletivas do time, o jogo de hoje de Ronald foi muito abaixo. Ramon no primeiro tempo fez um jogo ruim, no segundo tempo ele se recupera. Zé Marco da mesma forma. A zaga do Vitória no primeiro tempo teve algumas dificuldades, no segundo tempo ela melhora. Ronald melhorou na segunda etapa, mas ainda assim acho que a primeira etapa dele foi tão ruim que a falta de ele ter melhorado na segunda etapa apenas amenizou a crítica, né? Porque assim, não melhorou ao ponto de dizer que ele não foi o pior em campo. Canta La Piedra também, mais uma vez, não conseguiu render aquilo que a gente precisava. Renzo também não foi bem. Então, no geral, individualmente, talvez tenha sido a pior apresentação do jogador do Vitória aqui no Barradão. Mas, ainda assim, foi o suficiente para poder pontuar, Flávio. Time muito abaixo, né? Principalmente no primeiro tempo. Não conseguiu atacar, não conseguiu se defender bem. Mas valeu pelo 1 ponto. No segundo tempo, o Jair Ventura conseguiu, né, neutralizar o ataque do Botafogo. Conseguiu neutralizar principalmente o Santi Rodrigues, que era o jogador mais incisivo, né, do Botafogo no primeiro tempo. Mas faltou também qualidade, faltou corpo no ataque. Tirou o Renzo, colocou o Kaiser, pra mim não mudou quase nada.
O que mudou basicamente foi que o Kaiser ainda consegue dominar uma bola, né? O Renzo... Hã? Queria eu ter Alejandro hoje aqui no elenco do Vitória, de verdade, porque os 3 centroavantes do Vitória hoje deixam muito a desejar. Os 3, o Renzo, o Kaiser e o Carlinhos. Talvez o mais técnico aí, né? Mas não é por muito, seja o Kaiser. Só que a gente pecou hoje naquilo que a gente pecou também em outros jogos, né? A parte ofensiva e na atenção. 0-0 eu acho que foi justo. Acho que o Vitória poderia ganhar o jogo, poderia sim. Acho que o Botafogo poderia ganhar o jogo, poderia também. Foi um jogo muito aberto, né? Não teve assim um time que jogou melhor, não teve um time que jogou pior, foi muito igual. As melhores chances foram do Botafogo, mas isso não refletiu o que foi o jogo. Talvez por chance o Botafogo tinha um pouquinho mais de possibilidade, como eu falei anteriormente. Mas só que o 0-0 foi justo. Acho que todo mundo que vê o Barradão hoje sabia que o empate não seria mau negócio diante de um Botafogo que está realmente ali brigando nas cabeças, né? E olha, entrou aí a coletiva. 1, 2, 3, ok? Tá ok aí? Pronto. Então é isso, juntar, a gente não perdeu nenhum jogador, né, para próximo jogo. A gente tem a volta do Edu, a gente tem a volta também do Baralhas e do Dudu, né, pro jogo contra o Palmeiras. É importante demais também que os que estão aí também pendurados como o Ramon se preservem, né, para poder enfrentar o Sport um pouco mais encorpado. É um jogo chave pro Vitória, é um jogo que vai decidir o futuro do Vitória, né? E não tem que pensar em outro resultado senão a vitória. Contra o Palmeiras é até aceitável você não ganhar o jogo de lá, mas contra o Sport não tem conversa. Até porque ganhando do Sport, que é fora de casa, a gente vem para pegar o Mirassol em casa e aí é decisão final, né? O Vitória não pode. Eu não queria que o Vitória deixasse a decisão da sua permanência para os últimos jogos, Ítalo, porque eu já vivi muita coisa aqui no Barradão de último jogo. Porque é no Barradão, porque é em casa, o adversário não tem nenhum tipo de pretensão mais no campeonato. Eu não queria esperar isso acontecer de novo. A gente já viu aqui algumas vezes isso acontecer, né? Mas eu acho que o Vitória vai bem para essa última fase aí do campeonato, né? Tá encorpado, o time tá conseguindo disputar, né? Diferente de alguns jogos do primeiro turno e também alguns no segundo turno. O Vitória se mostra nessa reta final um time que, diante da sua dificuldade técnica, né, diante das suas falhas também táticas, é um time que pelo menos luta, né, que vai pro combate, que vai, né, disputar, né, até o final. 35 pontos. Vai ter que buscar aí pelo menos mais 7, né, Ítalo, para chegar aos 42. Acho que passa muito pelo jogo que tem contra o Sport, pelo Mirassol e pelo São Paulo. Eu acho que se o Vitória ganhar pelo menos 2 desses jogos em casa, a chance de permanecer é muito grande, até porque o Santos não é atividade fácil. E enfrenta o Palmeiras, mandar aqui um abraço para Marete, nosso amigo Marete. Um abraço, meu preto, tamo junto, coraçãozinho, tamo junto. Não, Terça-feira, né? deixe. Esquece. Siga seu raciocínio. Eu até perdi o raciocínio. Quando eu vejo o Mário, eu perco meu raciocínio. A fumaça entra assim na mente que também. Que isso, rapaz. Cigarro, irmão. Mas enfim, passar, né? O Botafogo já é passado. Ponto positivo. Vitória passa agora 2 jogos sem tomar gols, né? Tanto contra o Inter quanto hoje não tomou gols. Fez apenas 1. Precisa melhorar também a parte ofensiva nessa reta final do campeonato. Vai ter poucas chances contra o Palmeiras. Agora quem sabe, né, Ítalo? Não baixe em Oswaldo e Mateuzinho, né? O que baixou, né, no ano passado, né? Que a gente ganhou 2-0 lá no Aliança Arena. Agora é muito difícil. Eu assisti, por exemplo, o Palmeiras e Santos. Foi um bombardeio do Palmeiras, né? É um time que tem muito repertório ofensivo. O Thiago Couto aí vai ter muito trabalho durante o jogo. Cabe ao Vitória ser inteligente, porque perder lá não é algo incomum. E se acontecer, ter cabeça para contra o Sport definir também, né, o resultado e lutar a cada jogo, Ítalo. Eu diria até, Flávio, para poder já finalizar essa análise geral, né? Daqui a pouco a gente vai para os comentários da galera. Mas assim, eu diria até que o jogo, antecipando já a análise do Palmeiras, para mim é carta fora do baralho. Se rolar ponto,
beleza. Se não rolar, também já sabe que tá fora da pontuação do Vitória, né? Vitória não precisa desse ponto, precisa obviamente do ponto, mas a gente sabe que é um ponto que a gente não pode contar. Porque o Vitória vai lá como franco atirador. Se vencer, maravilha, aí é festa em Salvador. Se empatar o jogo, festa em Salvador. Se perder, faz parte do jogo, é um time que está concorrendo pelo título. Então assim, o jogo Palmeiras para mim tá fora do baralho, carta fora do baralho. Agora, quanto ao Sport é obrigação. Quanto ao Sport, Vitória precisa ganhar, necessita ganhar. Vitória não dá para dar brecha de perder ponto diante do Sport. Vitória precisa ganhar diante do Sport. E como você já bem falou, e aí já finalizando meu comentário, Vitória não perdeu ninguém para essa partida. Vitória tem um time pronto para poder jogar. O Jair Ventura passa a ter opção. Acho que é o primeiro jogo que de fato o Jair Ventura vai pra viagem sem perder ninguém diante do Palmeiras. Claro que diante do Sport tem a questão de Thiago Couto, né? Mas contra o Palmeiras a gente sabe que não perdeu ninguém e ganhou peças. Então ganha de volta o Edu, ganha de volta Baralhas, Dudu e também ganha de volta o Camutanga. Teoricamente o Vitória vai com o seu time principal. Deve ter o retorno também de Cáceres, a lateral direita. Deve ter o retorno também de Fábio. Ou seja, Vitória vai com um time muito mais encorpado para diante do time Palmeiras. Eu arrisco a dizer que talvez nessa sequência agora o Vitória vai para o adversário mais difícil com um time mais forte, com um time mais agrupado. Obviamente se não perder ninguém por lesão aqui no final do campeonato. Mas foi boa informação, foi uma boa notícia. Foi um bom resultado, 0-0, não foi um resultado ruim. E agora é brigar, é disputar esse jogo diante da equipe